Fala galera, nono ano, aula de ciências. Estamos vendo aí cinemática, velocidade média, não é isso? Então tivemos aí uma atividade na nossa última aula. Vamos à resolução desta atividade. Salvo engano, questões de 1 a 6. Então, a primeira questão nos mostra aí: um móvel percorre uma distância de 80 metros em 5 segundos. Qual sua velocidade média? Vamos abrir aqui o quadro. Abrindo quadro. Então diz ali que a distância é de 80 metros, não é isso? E que ele percorre isso aí, a distância de 80 metros, em 5 segundos. Então, para a resolução da primeira, nós temos que a distância é de 80 metros, certo? E o tempo é dado em 5 segundos. Logo, 80 dividido por 5 vai dar quanto, galera? Então, fazendo a continha aqui, 80 por 5. Separando 8 aqui, vai caber 1, não é isso? Sobra um 3, baixou o 0, ficou 30, então 16. Então, quer dizer que era 16 metros por segundo. Ok? Então, 16 metros por segundo. Isso é em metros por segundo. Mas ele pede lá qual a sua velocidade em média em km por hora, não é isso aí? Estou verificando aqui. Qual a sua velocidade média? Não, ele só pede... Não, ele pede sim, né, em km por hora, né? Então, vamos lá, galera. Como é que eu transformo? Como é que eu faço para transformar isso aqui, né, o 16,5, né? É 16,5? Não. Vou fazer a continha de novo aqui que eu esqueci quanto é, ó. Então aqui é 16 sobre 3, 6, é 16, né? Então eu tenho 16 metros por segundo. Certo? Então como resposta, 16 metros por segundo. Para transformar em quilômetros por hora, galera, eu vou multiplicar por 3,6. Certo? Por 3,6. Então, vou pegar esse 16 e multiplicar por 3,6. Então, 16 vezes 3,6. 6 vezes 6 são 36, vão 3, não é isso? 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 3 vezes 6 são 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Vamos lá somar as parcelas, ó. Então 6. 9 mais 8 são 17, vai 1. 4 mais 1, 5. Então vai dar 57,6 km por hora. Beleza? Questão item 2, né? Um carro faz uma viagem de 180 km em 2 horas. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? Vamos lá então. Então, na segunda, nós temos que a velocidade média é igual ao... velocidade média é igual a... Então, ele faz, né, 180 km em quanto tempo? Em 2 horas. Logo, a velocidade média dele vai ser quanto? Na metade de 180 dá quanto? Metade de 150, 40, 90, né? Então, 90 quilômetros por hora. Só que ele pede em metros por segundo. Lembra que na questão número 1 eu multipliquei por 3,6, né? Agora eu vou dividir. Então, vou pegar o 90, fazer menor. Vou pegar o 90 e vou dividir por 3,6. Lembrando, né, galera? Vou tirar a vírgula e acrescentar um zero aqui. Certo? Assim, nós temos o quê? O 900 dividido por 36. 900 por 36. Vamos colocar aqui separação do 90, né? Vamos colocar 2. 2 vezes 6 são 12. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 7. Cadê o 7 aqui? Então, 72 para 90, que vai dar 8, né? 18, né? Baixa 1. Então, 180 dividido por 36. Vamos tentar aqui um 5, né? Porque 5 vezes 30 dá 150, né? E 5 vezes 6, 30. Certinho, ó. 5 vezes 6 são 30. Vão 3. 5 vezes 3, 15 com 3, 18. Então, a velocidade dele vai ser de 25 metros por segundo. Ok?
ok? Então, 25 metros por segundo. Já no item 3, na terceira questão, nós temos aí um automóvel, num intervalo de tempo de 2 horas, passa do marco quilométrico 140 km de uma estrada para o marco quilométrico 200 km de uma mesma estrada, com a velocidade média desse móvel nesse tempo. Então, o tempo são 2 horas, né? Ele percorreu de 140 para 200. Ele percorreu 60 km, né? Então, vou usar os 60 km, certo? Então, a terceira questão, a velocidade média dele em km por hora vai ser o quê? A variação, ó, é de 200 menos 140. E o tempo que ele fez foi em 2 horas. Então, vou ter o 60, né, dividido por 2. Então, a velocidade média dele vai ser de 30 km por hora, né? Ok? Então, ele passa do marco quilômetro 140 para o marco quilômetro 200 da mesma estrada. Então, ele percorreu 60 km em 2 horas, né? Muito devagar, né, galera? Mas é melhor ir devagarinho e chegar tranquilo, né? A quarta questão. Qual o deslocamento de um carro que viaja com velocidade escalar média de 80 km por hora durante 1 hora e 15 minutos? Qual o deslocamento de um carro? Então, vamos lá. Lembrando que a fórmula completa é essa aqui, né? Ó, espaço sobre tempo. Na questão, eu já tenho o espaço, né? E já tenho a velocidade, ó. Então, a velocidade é de 90. O espaço é... Não, acho que eu errei a questão aí, né, galera? A questão número 4, ela diz assim: se uma viagem de 330 km é feita com velocidade de 90 km por hora, quanto tempo será gasto, né? Isso aí? É, essa aqui mesmo, certo? Então, se uma viagem de 330 km, então o espaço percorrido é 330, o tempo eu não tenho, e a distância, aliás, a velocidade já é 90. Aí eu quero saber qual é o tempo que será gasto. Então, vou multiplicar meios por extremos. Ó. 90t é igual a 330. Então, vou pegar, certo? Esse 330 aqui e vou dividir por 90, ou seja, o 33 dividido por 9, né? 9 vezes 3 são 27, né? Então vai ser 3 aqui, ó. 27, então sobram 6, né? Coloquei um zero aqui, vírgula. Então 60 dividido por 9. 60 por 9, vocês acham que cabe quanto aí, galera? 60 por 9. Se eu colocar um 5, né, vai dar 45. E se eu colocar um 6, vai dar quanto? 6 vezes 9. 6 vezes 9 são 54. Então vai ser um 6 mesmo, né? Sobra quanto? Sobra 6. Então vai dar 3,6 horas. Certo? Um tempo de 3,6 horas. Isso na quarta questão. Quarta questão. Beleza? Tá tranquilo aí? Alguém acertou? Parabéns. Né? E na quinta questão, nos diz... Deixa eu ver se é essa mesma aqui. Quinta questão. Se uma viagem... Essa aqui, na realidade, era a quarta que nós fizemos, né, galera? É a quarta que nós fizemos. A quinta não vai estar aqui, mas tá lá no vídeo, certo? A quinta questão, que nos diz assim: um trem viaja durante 2 horas. Então, vamos colocar aqui o tempo. Tempo. 2 horas. A 50 km por hora. Então, 2 horas, 50 km por hora. Depois passa a viajar 60 km por hora. Então, depois ele passa a viajar 60 km por hora. Durante 1 hora e meia. Então, o tempo vai ser 1,5 horas.
hora e meia. E finalmente passa a 80 km por hora. Então 80 km por hora com um tempo de meia hora, 0,5 hora. Determine a velocidade média do trem nesse trajeto em km por hora. Então vamos lá. Galera, aqui, como ele pede a média, né, das velocidades, né, eu poderia pegar ali 50, mais 60, mais 80 e dividir por 3, né? Só porque ficaria errado, porque eu tenho que levar em consideração o tempo. Então vamos lá, vou apagar aqui para gerar espaço. Então, ó, a média das velocidades, vou chamar de MV, vai ser, primeira coisa aí que ele fez foi o quê? 2 horas, ele andou a 50 km por hora. Então, 2 vezes 50 km por hora. 1 hora e meia, ele andou a uma velocidade de 60 km por hora, não foi? Só que durante meia hora, ele andou a 80 km por hora. Então, aqui vezes 80. Certo? Isso aqui vai ser dividido pelo total de tempo. 2 horas mais 1 hora e meia dá 3 horas e meia. Mais meia hora, 4 horas. Ó. Tranquilo aí? Tá de boa, de boa, de boa. Vamos lá então. Então, quer dizer que a média das velocidades, né? Então, não a velocidade média, mas a média de velocidade aqui vai ser quanto? Ó, 100 somado a 1,50 vezes 60, a mesma coisa de 15 vezes 6, né? 1,50 vezes 60 vai dar 90, né? Se eu não me engano, é 90. Certo? Que é 15 vezes 6. Mais a metade de 80 dá 40, né? E isso dividido por 4. Então, somando isso aqui, né? Somando lá o 100 com o 90 com o 40 vai dar 230. 230 você vai dividir por 4, certo? 230 você vai dividir ele por 4. E vai encontrar uma média aí de velocidade de 57,5 km por hora. Ok? Então, a média de velocidade ali vai ser de 57,5 km por hora. E a última questão que nós temos aí passada para vocês é uma moto de corrida percorre uma pista. Uma moto de corrida percorre uma pista. Deixa eu ver aqui que eu tá meio embaçado aqui para mim verificar. Deixa eu dar uma pausa aqui para mim abrir. Então, uma moto de corrida percorre uma pista que tem um formato aproximado de um quadrado com 5 km de lado. Então, na pista é um quadrado e esse quadrado tem 5 km, é isso? O primeiro lado é percorrido, né, numa velocidade média de 100 km por hora. Então, o primeiro lado, 100 km por hora. O segundo e o terceiro, então, segundo e terceiro, é percorrido a 120 km por hora. E o quarto lado, é percorrido a 150 km por hora. Qual a velocidade média, né, da moto nesse percurso aqui, né? Então, vamos lá. Então, galera, essa aqui ela é um pouco complexa, né? Ela é dividida em 4 partes, né? Porque são 4 velocidades distintas, somente o espaço 2 e 3 são iguais. Então, vamos lá fazer aí a correção dessa questão por etapa. Vamos lá apagar isso aqui. Então, galera, para a primeira etapa, eu tenho lá que a velocidade é 100, né? 100. O espaço percorrido é 5 km, né, para todos eles. Então, o tempo aqui, ó, vai ser igual a quanto? Igual a 5 sobre 100. Porque multiplicando vai dar 100t, né, igual a 5. Então, 100 vai passar dividindo. Simplificando isso aqui por 5, vai dar 1 sobre 20. E dividindo,
vai dar 0,05. Para a etapa número 2 e 3, certo? Que são iguais, eu vou ter, né, que a velocidade vai ser 120. Cadê o 2? 120. O 5t, né, da mesma forma, então o t vai ser igual ao 5 sobre 120. Simplificando vai dar 1 sobre 24, né, que dividindo vai dar 0,041. Certo? Ou mais precisamente isso aqui, ó. Então, para isso aqui, ó, para o primeiro percurso, certo? Primeiro percurso, e essa velocidade aqui, ó, para o segundo e o terceiro percurso. Não está escrevendo aqui, terceiro percurso. E no quarto percurso, nós temos o que? 150 quilômetros. A distância é o mesmo 5, né? Então o tempo aqui vai ser o 5 sobre 150, certo? Que simplificando vai dar 1 sobre 30, que dividindo vai dar 0,033. Isso aqui é como se fossem as horas, né, galera? 0,05 horas, 0,0417 horas, 0,033 horas. Então, olha, guarde esses valores, certo? Copie essa partezinha aqui, que nós vamos fazer a soma de todos os tempos, certo? Então, fazendo a soma de todos os tempos, né, o tempo total, certo? O tempo total vai ser o quê? O tempo 1 mais tempo 2, o tempo 3 e o tempo 4. Então, vai ser 0,05 somado com 0,0417 com o 041. Opa, cadê o zero ali? 0,417 novamente, mais o 0,033, né, aqui no final. Então, o tempo total aqui, galera, vai ser de quanto? Vai ser de 0,16764 horas, certo? Então, esse aqui é o tempo que nós vamos utilizar. Pronto, daí basta você pegar, certo, a distância percorrida, que no caso é 20, né, porque é 5 mais 5 mais 5 mais 5, então dá um total de 20. Daí a velocidade vai ser quanto? Vai ser os 20 dividido por 0,16674, que vai dar 120 km por hora aproximadamente, certo? Então, 120 km por hora. Beleza, galera? Então tá aí, né, a questão nível complexo, né, nível pesado. E vamos verificar um pouquinho ainda, pessoal, sobre a velocidade instantânea, certo? Voltando lá para o livro de vocês. A velocidade instantânea. Página 141. Vamos lá então para a velocidade instantânea. Então, galera, denominamos velocidade instantânea a velocidade com que um móvel percorre a trajetória num determinado instante. O velocímetro dos veículos brasileiros expressa a velocidade instantânea em km por hora. Então, você está ali andando numa moto, por exemplo, quando você olha para o velocímetro, está lá marcando 40 km por hora. Então, aquela velocidade é instantânea, naquele instante. Quando o motorista consulta o velocímetro do seu carro, obtém a informação de quantos quilômetros seu carro percorreria em uma hora se mantivesse aquele constante naquela velocidade. A velocidade de um móvel pode ou não permanecer constante num determinado percurso. Esse é um critério que permite classificar os movimentos conforme veremos a seguir. Então é o seguinte, velocidade de alguns exemplos de movimento. Eu tenho ali o móvel. Ondas eletromagnéticas, né? Rádio, TV, luz, etc. Então ela tem ali uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Certo? 300 milhões de metros por segundo. O sistema, né, Terra-Sol ao redor da galáxia, 210 mil metros por segundo. Terra ao redor do Sol, 29.600 metros por segundo. Então nós temos algumas aí observações, né, quanto à velocidade. E para concluir nossa aula de hoje, galera, vamos fazer aí 6, 7 e 8 da página 147. Valeu, galera!